amigo, seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Hebreus e utilizamos este guia aqui, Hebreus, mensagem para os últimos dias. O livro de Hebreus é um livro fantástico e eu convido você a adquirir este guia, se você ainda não tem, e acompanhar os vídeos todas as semanas. Nós vamos gravar os vídeos estudando a lição e também estamos gravando os vídeos Hebreus, capítulo a capítulo, verso a verso. Por que duas séries, Tiago? Porque como você vai ver na lição desta semana, o autor vai trabalhar temas sobre Jesus, né? Jesus é o nosso rei, nosso mediador, nosso campeão, né? Nosso sumo sacerdote. Só que ele não trabalha esses temas a partir da perspectiva de Hebreus. Você vai ver que ele vai lá em Samuel, em Crônicas, né? Ele vai em Levítico, em Malaquias, em Números, e ele não necessariamente vai explicar o capítulo 1 de Hebreus. Você está entendendo? Jesus é rei, é verdade. Jesus é sacerdote, é verdade. O livro de Hebreus fala isso. Então ele pega esses temas que estão em Hebreus e vai trabalhar esses temas fora, né? Junto com Hebreus, mas também fora do livro de Hebreus. O que nós queremos fazer na outra série, que é Hebreus verso a verso, é que você entenda o raciocínio do livro de Hebreus, do capítulo inteiro, para que você seja habilitado a ler o livro de Hebreus sozinho, verso a verso, capítulo a capítulo. Então faça o seguinte, entre em nosso canal, você vai digitar, né, Adventismo Vivo ali na internet, aí você vai se inscrever, ativar o sino das notificações. Muita gente não está recebendo as notificações porque nós ficamos 3 meses sem gravar vídeos, né? Então você vai lá, verifique se você está com as notificações ativadas, faça seu comentário, nem que seja para nos desejar um feliz sábado ou uma feliz semana. Isso ajuda a tornar o conteúdo aqui relevante na plataforma. E aí algumas pessoas têm dificuldades de navegar no YouTube. Você entre no nosso canal e aperte lá em vídeos. Aí vão aparecer todos os últimos vídeos. Você vai ter lá a série de Hebreus, a série da lição, um vídeo especial, a autoria de Hebreus, quem é o autor de Hebreus e vários outros cortes que nós vamos disponibilizar também. Tudo bem? Mas antes, você também vai passar lá na editora luzdomundo.com.br e conferir um monte de novidades. Eu tenho aqui esse livro, Movendo o Braço do Altíssimo, Como Orar Segundo a Vontade de Deus. E quem fizer um comentário aqui vai ganhar este livro, ok? Todos que fizerem um comentário, viu? Vamos fazer um sorteio. Eu tenho outros materiais ali na mesa, eu tenho CDs, né, músicas. Então nós vamos fazer alguns sorteios para vocês. Agora, o nosso carro-chefe, o lançamento é esse livro aqui, que é um manual de oração, um manual de liturgia. Ele vai explicar como funciona a oração e o poder da oração. Você quer mudar a sua vida? Você quer começar um ano diferente, um ano de oração? Compre o livro. Anote, isso aqui são explicações dos textos da Bíblia e do Espírito de Profecia sobre oração. E você faz muito bem em estudar e praticar, fazer, né, realmente a sua vida ser uma vida de oração. Pois bem, vamos para a lição. É a lição 2. Eu quero falar para você, não é uma lição fácil. Essa semana aqui está um pouquinho complicado, né? Semana passada foi muito facinho. Essa semana está um pouco mais difícil, digamos assim. A mensagem de Hebreus. Qual é a mensagem de Hebreus? Já falamos isso aqui. Jesus como sumo sacerdote. Este é o tópico, o tema de Hebreus. Jesus como sumo sacerdote. Não é Jesus o homem de dores, não é Jesus o amigo dos pescadores, Jesus e os discípulos, não. É Jesus como sumo sacerdote. Memorizou? O livro de Hebreus vai responder 3 perguntas. Quem é Jesus? Onde ele está? E o que ele está fazendo? Só que o autor da lição, ele não vai trabalhar o capítulo 1. Você vai ver aqui, o capítulo 1 vai aparecer no domingo e ele vai te perguntar o que é relatado nessa passagem. E ele vai querer destacar de várias coisas que são relatadas ali que Jesus é rei. E é mesmo, ok? Tá certo? Isso está lá no livro de Hebreus. Depois ele vai lá para Samuel, Êxodo, e vai falar, olha, Jesus também é nosso mediador. Isso está lá em Hebreus 8? Está. Depois ele vai falar, Jesus é o nosso campeão. É verdade? É verdade. Jesus é nosso sumo sacerdote, Jesus é mediador de uma aliança. Então, compreendendo esses subtítulos, professor e aluno, isso aqui vai lhe permitir compreender a lição dessa semana, que ela está um pouquinho difícil, já estou avisando. Então, ao você estudar, procure compreender que o autor está mostrando facetas de Jesus em toda a Bíblia. E essas facetas também são apresentadas no livro de Hebreus. Então, a lição ele puxou para um lado teológico, cada pergunta ele põe vários textos, você tem que ler os textos e pensar no que ele perguntou, para você extrair exatamente a informação que ele quer. Então, professor, apresente, olha, a lição vai demonstrar as várias facetas de Jesus e
ela vai destacar que esses papéis de Jesus, eles também são encontrados no livro de Hebreus. Então, ele está querendo dizer, quem é Jesus? Né? Então, ele vai explorar as facetas. Vamos para Hebreus capítulo 1. Olha, lê Hebreus 1, 5 a 14. O que é relatado nessa passagem? E aí, eu quero ler com vocês, ok? Nós não podemos fazer a lição de Hebreus sem ler Hebreus. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo? Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Tiago, eu não entendi nada. E eu quero falar que a vida inteira eu também li esse trecho com muita dificuldade. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que isso aqui é um sermão, vamos dizer assim, ou um tratado teológico. E ao ele fazer certas afirmações, ele vai citar a Bíblia. Só que a Bíblia dele, na época, é o Antigo Testamento. E não era o Antigo Testamento em hebraico, era o Antigo Testamento em grego. Ou seja, a Bíblia que o autor de Hebreus está usando é uma tradução para o grego. E essa tradução é muito conhecida, ela é chamada de Septuaginta, porque dizem que foram 70 tradutores, né? Septuaginta, de 70, versão dos 70, 70 tradutores. Então, ele está utilizando essa versão e ele fala, olha, a qual dos anjos disse jamais? Vamos abrir a Bíblia em Salmo 2,7. Eu te convido, abra aí, Salmo 2,7. Você tem que entender. Isso aqui nós vamos explicar bem mais na nossa série sobre Hebreus verso a verso. Ó, Salmo 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então é como se o pregador estivesse perguntando às pessoas da igreja, ao auditório, olha, a qual anjo Deus chegou a dizer isso que está aqui em Salmo 2,7? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele nunca disse isso a anjo nenhum. E depois, a qual anjo ele disse o que está escrito lá em 2 Samuel 7,14? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso aqui foi dito sobre Salomão, Deus falando para Salomão. Então, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Onde está isso, Tiago? Isso está em Deuteronômio 32:43. Só que eu não vou falar para a gente abrir, porque você não vai encontrar o texto lá. Tiago, como isso está em Deuteronômio 32:43, mas não está? É que no texto hebraico, essa informação não existe. Né? A gente chama texto massorético. Esse é um pergaminho que temos aí mais ou menos do século XI, né? TM, texto massorético. Foi preservado em hebraico pelos judeus massoretas. Tudo bem? E esse trechinho não se encontra no texto massorético. Mas, nas cópias gregas do texto do Antigo Testamento, que nós já sabemos o nome, Septuaginta, esse trechinho aparece ali. E aí fica a pergunta, será que foram os cristãos que acrescentaram esse trechinho na Septuaginta, ou se foram os judeus que retiraram esse trechinho do texto massorético? Essa é uma briga. Eu vou deixar essa briga para o pessoal da crítica textual, que estuda o que realmente é acréscimo e o que é omissão, né? Agora, nos rolos de Qumran, esse trechinho, e todos os anjos de Deus o adorem, foi encontrado na Caverna 4, em um dos manuscritos de Deuteronômio. Interessante isso, né? Então esse fragmentozinho havia em um dos rolos lá de Qumran em hebraico. Então, você não vai encontrar, mas o pregador aqui, o autor de Hebreus, estava citando Deuteronômio 32:43 a partir da Septuaginta. Tiago, eu já entendi, você tem que entender isso. Ele diz assim, ó, pois a qual dos anjos jamais disse? A minha Bíblia ela tem um recuo, né? Ela mostra, ó, isso aqui é uma citação. Depois ele pergunta, e outra vez, outra citação. E novamente, outra citação. Então, o que ele está fazendo? Ele está pregando, e quando você prega, você tem que citar a Bíblia para provar o que você está dizendo. Então ele está citando o Antigo Testamento para provar que Jesus é superior aos anjos. Esse é o capítulo 1 de Hebreus. Lembre daquela estrutura, tem um vídeo separado aqui no canal, estrutura dos tópicos dos capítulos de Hebreus. Primeiro capítulo, Jesus é superior aos anjos. Tiago, por que ele vai falar que Jesus é superior aos anjos?
Hoje é muito fácil a gente falar que Jesus é superior aos anjos. Mas parece que na época isso era difícil de algumas pessoas entenderem. Ora, existe Deus, né? Deus que está lá em cima, e Jesus até fala que é o Pai, né? Mas na mitologia grega, na mitologia romana, os gentios estavam acostumados com vários deuses, com vários seres celestiais, e que muitos chamavam de espíritos ou eram anjos, né? Então havia aquelas religiões pagãs, aquele politeísmo, essas várias figuras celestiais. E algumas pessoas podiam dizer, não, mas se existe um só Deus, e se ele está lá em cima, então Jesus, ele é tipo um anjo, tipo assim Gabriel, ele é um outro ser, ele emana de Deus. Como que é isso? Né? Como que é isso? Essa era a crença que nós conhecemos como gnosticismo. Ela apareceu com força no 2º século depois de Cristo. Agora, pode ser que isso já estava aparecendo nos dias quando Paulo escreveu Colossenses, nos dias quando o autor escreveu aqui Hebreus, nos dias do apóstolo João, no finalzinho do 1º século, né? As pessoas estavam criando toda uma, como é que se chama? Um panteão de anjos, de deuses do cristianismo. Era um sincretismo, misturando judaísmo com filosofias pagãs, com mitologia grega, com cristianismo, né? E o que acreditavam os gnósticos? Eu vou só dar um exemplo. Existia o Deus Supremo, só que ele não pode encostar na matéria, porque senão ele destrói tudo, ele é muito poderoso. Então, ele faz uma emanação de si. Eles diziam que esses eram os éons, né? 2 anjos, um par de anjos, macho e fêmea. Só que aqueles anjos eram muito poderosos, aí eles faziam uma outra emanação, um outro par, e aí um outro par, um outro par. E havia ali 30 ou 33 pares de anjos. E o último par se chamava Sofia, e aquela Sofia se apaixonou por não sei quem, e ali da sua paixão nasceu um aborto, e aquele aborto ali vai ser a força do mal, mas depois nasce um outro espírito, e esse espírito é Jesus. Ou seja, do Deus Supremo você vai tendo os éons, as várias emanações, né, de Deus, até chegar aqui embaixo, aí Jesus era um apêndice de todo esse panteão de anjos e de tudo isso. E todo esse panteão, esse sistema, né, que ficava ali, né, em espaços fora do planeta, no céu, isso era chamado de pleroma. E aí Paulo, lá em Colossenses, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ok? Estava ali combatendo alguma coisa que parecia ser adoração aos anjos, culto aos anjos, esse esquema com outros seres divinos. Então, quando ele fala assim, porque habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade, a palavra utilizada em grego é pleroma. O que Paulo quis dizer? Olha, vocês estão fazendo esquemas de vários anjos, de não sei o quê, e Jesus seria um pedaço disso aí? Meus amigos, eu quero dizer o seguinte, Jesus é Deus, e dentro de Jesus, tudo que é anjo, principado, potestade, não há nada fora dele ou que sem ele não foi, porque tudo que existe foi feito por meio dele. Né? Ele é Deus em sua plenitude. Então, Paulo estava combatendo essa ideia que Jesus poderia ser um anjo, Jesus poderia ser ali alguém, um colega de Gabriel, não existe nada disso. Então, o primeiro capítulo é dedicado para falar assim, olha, quem é Jesus? Jesus é Deus. Esse Jesus que vocês viram aí, ele não é um anjo, ele não é um outro espírito. E como é que eu provo isso? Olha o que a Bíblia fala de Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Para qual anjo isso foi dito? Para ninguém. Isso foi dito para Jesus. Depois, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Ele faz uma aplicação aqui do texto para Salomão. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha só. Então, ele é adorado pelos outros anjos. Ele não pode ser igual aos anjos. E ele vai citando textos da Bíblia. Você tem que entender que esse primeiro capítulo, e o capítulo 2 também, é cheio de citações do Antigo Testamento. E eu já li algumas com vocês. Agora eu gostaria de ler Salmo 45, 6 a 7. Vamos lá? E a gente já fecha essa parte aqui. Isso aqui eu vou explicar mais lá ali no nosso Hebreus verso a verso. Salmos 45, 6 a 7. Olha só. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aqui nós pegamos o fio da meada da lição. Jesus é rei. Mas essa é apenas uma das informações que está no capítulo 1 de Hebreus. Jesus é rei. Já estabelecemos isso aqui. Tudo bem? Mas eu quero dar mais informações. Verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria,
como a nenhum dos teus companheiros. Veja que declaração incrível. Por isso Deus, o teu Deus, aqui diz claramente, abertamente, que Jesus é Deus. Ele é a exata expressão de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Isso aqui está no verso 3 do capítulo 1. Olha, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Aqui a Bíblia é o Antigo Testamento, as Escrituras, meus irmãos hebreus, dizem que Jesus é Deus, e eu provo isso. Isso aqui é o autor de Hebreus, né? Falando, eu provo isso citando Salmos 45, 6 e 7. Ó. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ele está se dirigindo a Jesus. Ele chama Jesus de Deus. Se dirige ao Filho. Deus, o teu Deus, o teu Deus é o Pai. Olha, o Pai ungiu o Filho. Isso nunca foi dito acerca de nenhum outro anjo, acerca de Gabriel, nada. Então Jesus, ele é diferente dos anjos, ele é superior aos anjos, ele é a exata expressão de Deus. Isso aqui é o que nós estabelecemos. Jesus é Deus. Você entende como é que isso aqui é um tratado teológico? Ele está explicando quem é Jesus, mas ele não está falando assim, eu afirmo que é, não. Eu provo no Antigo Testamento, eu provo no livro de Salmos, no livro de Isaías, eu provo nesses livros que Jesus é Deus, porque essas eram as escrituras que valiam na época. Não existia o Novo Testamento ainda. Esse livro foi composto antes, segundo acredita-se, da destruição do templo, antes do ano 70. Né? Não existia ainda Apocalipse, o Evangelho de João, alguns livros do Novo Testamento nem tinham sido escritos. Tudo bem? Então, Jesus é Deus. Aí depois ele vai citar Salmo 102 e depois Salmo 110. Ó. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí o autor de Hebreus pergunta, para que anjo foi dito isso? Para ninguém. Isso só é dito acerca do Filho. O Filho veio aqui, encarnou, falou conosco e ele é Deus. Eu quero que vocês entendam que ele é Deus. Esse é o capítulo 1 de Hebreus. Tudo bem? Vamos ver isso verso a verso lá na nossa outra série. Então, falamos do gnosticismo, ok. Então estabelecemos a ideia. Jesus é Deus. Só que a lição, quis enfatizar aqui, a informação que a lição tira daqui é que Jesus é rei. Vamos para a segunda-feira. Jesus é nosso mediador. E aí ele começa a apresentar uma ideia conhecida como teologia ou doutrina do reino. Um conceito interessante da teologia do Antigo Testamento é que o prometido rei davídico representaria a nação perante Deus. Então, o rei seria uma espécie de mediador, é o que ele está propondo. Qual rei? Davi. E ele vai falar da aliança que Deus estabeleceu com Davi. E eu quero que você entenda o que é a doutrina do reino. O reino de Deus foi dado a quem? Foi dado a Adão. Mas Adão, ele é vencido. E quando um rei é vencido, quem domina é o rei vencedor. Lá em Pedro diz que todo aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Quem venceu Adão e Eva no Éden? A serpente, Satanás, Lúcifer. Então, a partir da derrota de Adão, da queda de Adão, Lúcifer passa a ser o príncipe deste mundo. Tiago, Lúcifer é o rei deste mundo? Não. Nós não chamamos Lúcifer de rei, porque o rei, ele precisa ter legitimidade. O rei, ele precisa ter a justiça como a base do seu reino. E Lúcifer tem como base do seu reino o engano, porque ele rouba o reino de Adão. Então Lúcifer, ele é um imperador. Lúcifer é um usurpador. Onde está isso? Olha, nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Eu acho que isso está lá no capítulo 1 de Efésios, ok? Nos transportou do império das trevas. Então Lúcifer é o imperador das trevas. Tudo bem? E então Jesus, ele apresenta o plano da redenção para o homem e fala, um descendente da mulher vai derrotar o imperador das trevas. Um filho de Adão, sim. Um descendente de vocês, alguém que vai nascer, ele vai ter hombridade, ele vai ter estatura para derrotar Satanás. E a história da Bíblia, do Antigo Testamento, é a busca pelo descendente da mulher. E enquanto esse descendente não vinha, Deus estabeleceu embaixadas aqui, representantes diplomáticos. Né? Não talvez diplomáticos, que ninguém ia fazer diplomacia com Satanás, mas a vida de Noé, de Abraão, de Isaac e Jacó era uma extensão do reino do céu que estava aqui se infiltrando aqui nesse reino diabólico das trevas.
Então, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, eles eram representantes de Deus. Quando, então, Moisés liberta o povo do Egito, eu não vou falar Jesus, porque Jesus é o nome da segunda pessoa da divindade depois da encarnação. Eu posso falar Miguel, eu posso falar Yahvé, porque ele recebe esse título, né? O Filho, ele se manifesta sobre o Sinai. Olha, eu sou o rei de vocês. Eu os livrei do Egito com mão forte e braço estendido. E eu vos dou os 10 mandamentos. E aqui está a lei do reino, a aliança do Sinai. E eles vão agora para Canaã. E funcionava como uma teocracia. Moisés não era o rei. Arão não era o rei. Quem era o rei? O rei era Jesus, na sua forma pré-encarnada. Ou como aparece na Bíblia, o anjo do Senhor. Tiago, mas como é que era esse rei, o anjo do Senhor? O rei aparecia para o povo. Veja aqui em Juízes, capítulo 2. Juízes 2:1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Mas vocês aí invalidaram a minha aliança. Vocês chegaram aqui, já fizeram aliança com esses povos pagãos, vocês já estão adorando outros deuses, vocês já estão fazendo bagunça, se comportando desordeiramente, né? Vocês deviam derrubar os altares dessa terra, expulsar esses habitantes, mas vocês estão fazendo amizade com eles. Verso 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o anjo do Senhor aparece a todos os filhos de Israel, ele era o rei, era uma teocracia, e Deus, o rei, aparecia. O povo, depois de ouvir aquilo, levantou a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar Boquim. Então, lembre-se de que o anjo do Senhor apareceu ao povo em Boquim, está em Juízes capítulo 2. Ali, o anjo do Senhor falou: vocês não querem seguir minha aliança? Então, tchau. Ele permitiu que outras nações começassem a explorar Israel. E quando o povo se arrependia, ele enviava um juiz. Aí o povo se esquecia, vinha outra nação estrangeira e oprimia Israel. Aí ele enviava um juiz. E essa é a dinâmica do livro de Juízes. Um juiz vinha, libertava o povo, aí o povo se esquecia de Deus e novamente um opressor aparecia. Até que nós chegamos em Samuel. Samuel, o último dos juízes. Porque depois de Samuel vem a monarquia, com Saul e depois com Davi. E aí o povo chega para Samuel, que não era rei, que era um representante do anjo do Senhor, do verdadeiro rei de Israel. Lembre-se que nós estamos estudando a ideia do rei, da monarquia, ok? E o povo fala: nós queremos um rei, Samuel. E Samuel vai lá falar para o Senhor: Senhor, eles estão me rejeitando. Aí Deus fala assim: Samuel, te rejeitando coisa nenhuma, Samuel. Você não é rei. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eu sou o rei. Eu apareci a eles em Juízes, capítulo 2. Eles estão rejeitando a mim. Pois bem, eles querem um rei? Eles terão um rei, já que eles estão me rejeitando. Então, Deus escolhe Saul. Tudo bem? Não vou me delongar nisso. Depois Deus escolhe Davi, porque Saul foi infiel. E Davi, ele é um homem muito especial, uma pessoa humilde que decidiu seguir a Deus de todo o coração. E Deus faz uma promessa para Davi: você sempre terá uma lâmpada acesa em Judá. Você sempre terá um descendente no trono do povo de Deus. Eu faço a minha aliança com você, Davi. E Davi levou o povo a uma adoração maior a Deus. Davi levou o povo a um nível espiritual maior. Davi expandiu as fronteiras. Ali foi o auge do reino de Israel. E Davi queria construir um templo. Eu estou aqui na lição de segunda. Eu estou falando que a lição dessa semana é difícil. Depois eu faço uma resumida, mas eu estou te dando a ideia para você não ficar perdido, para você ter algo que falar também na classe ou ter o que estudar. Ali é até citado o texto de 2 Samuel 7, quando Deus fala assim: olha, Davi, você não vai construir o templo, mas o teu filho vai construir o templo. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E esse verso até está citado em Hebreus capítulo 1. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E Jesus é descendente de Salomão. Está lá em Lucas. Em Mateus, ele é descendente de Davi via Natã, um dos filhos de Davi. Lá em Lucas, ele é descendente de Davi via Salomão. E é a Salomão que é dito:
né? Eu lhe serei por pai, tu me serás por filho. Isso existe uma carga teológica muito maior que simplesmente dizendo isso para Salomão. Mas a Davi foi prometido sempre um descendente do trono. Tá. E agora, sabendo disso, eu vou ler aqui a parte de segunda-feira. Israel era filho de Deus e o Senhor lhe daria um lugar em que descansaria dos seus inimigos. Deus também escolheria um lugar na terra de Israel onde seu nome habitaria, em Sião, a cidade de Davi, Jerusalém. Essas promessas foram transferidas para o prometido rei davídico, que seria adotado como filho de Deus. Tudo bem? Continuo lendo parte de segunda. A boa notícia é que Deus enviou seu filho para nascer como filho de Davi, e ele é perfeitamente fiel. Por isso que muitas vezes nos evangelhos você vai ver ali o cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando o cego diz isso, ele está reconhecendo a messianidade de Jesus. Olha, esse era o filho de Davi, ele é rei, ele possui os direitos ao trono, Jesus, filho de Davi, o Senhor que foi prometido lá a Davi como o libertador de Israel. Liberta-me da cegueira, tem misericórdia de mim. E aí o homem foi curado. Tudo bem? Então, sabendo que um filho deveria nascer de Davi, muitas vezes a Bíblia, ela aplica ideias de Davi em Jesus. E Jesus é chamado de filho de Davi. Você está vendo que aqui o autor, ele sai um pouco de Hebreus, tudo bem? Ele não está fazendo o raciocínio do livro de Hebreus. Mas eu estou fazendo aqui o raciocínio do autor da lição, que é algo bem mais refinado, aprofundado, por isso que eu falei que a lição estava um pouquinho complicada. Vamos aqui para a terça-feira, olha. Compare 1 Samuel 8, 19 e 20 e Hebreus 2, 14. Vamos lá então, 1 Samuel 8, 19 e 20. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disseram: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nossas nações. Então eles rejeitam o rei Jesus e escolhem um rei terrestre. Já comentamos isso. Agora leia Hebreus 2, 14 a 16. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então aqui não se fala de Davi em Hebreus, por isso que eu estou falando, o autor ele deu uma volta um pouco mais distante de Hebreus, né? Ele pegou um tema de Hebreus, que é Jesus rei, e está explorando isso de outras maneiras. E ele quer dizer que Jesus enfrentou o diabo. Nós estávamos com pavor do diabo, nós estávamos com medo do diabo, porque estávamos escravos por sermos filhos de Adão neste planeta. O império deste planeta tinha sido dado ao príncipe deste mundo, ao diabo. Então, olha aqui, ó. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse verso aqui e vai dizer, isso é parecido, apesar da Bíblia não fazer essa conexão direta, olha, isso é parecido com o que aconteceu entre Davi e Golias. Os israelitas estavam assustados pelo pavor de se tornarem escravos dos filisteus. E então Davi entra numa batalha solo contra o diabo e derrota o gigante. E liberta aqueles que pelo pavor estavam sujeitos à escravidão. Ele diz, Jesus é o filho de Davi. Jesus faz a mesma coisa. Não com o seu poder de anjo do Senhor, não com vantagem, mas ele entra na raça humana, na descendência de Adão, e mais específico, na descendência de Davi. Ele nasce da casa de Davi e o filho do rei tem o direito de ser rei também. Ele tem o direito ao trono, à monarquia. E ele vai derrotar o diabo. Há um verso que eu não li com vocês, e eu quero voltar a esse verso. Está lá em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Verso 23. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi. Salomão não se assentou no trono de Davi. É claro que o trono do Senhor era o trono de Davi. Mas veja o detalhe do autor bíblico. Salomão assentou-se no trono do Senhor. O trono ali de Israel era de Iavé. Então Salomão ele era um representante. Agora o verdadeiro rei
era Cristo. E Cristo ele se torna descendente de Salomão. E assim como Davi derrota o gigante, Jesus derrota o diabo. E assim como Davi estava sem armadura, só com uma pedrinha, aqui diz o texto, olha, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Como ele socorre a descendência de Abraão? Tendo entrado na história, tendo encarnado, isso aqui é a primeira imagem ali da nossa abertura. Aquela viagem espacial, né? Aquelas estrelas passando em alta velocidade e um texto do livro de Hebreus. Por isso ele, ao entrar no mundo, diz... Como é que tá lá? Eu vou ler aqui para não... Ó. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes corpo me preparaste. Aqui em Hebreus capítulo 12 diz que ele participou da carne e do sangue do próprio Abraão, carne e sangue de Davi, de Salomão, e agora como homem, como pequeno Davi, ele enfrenta Satanás, ele enfrenta o diabo para nos dar a vitória. Então ele é o campeão, é a parte de terça-feira. Ele é um herói de guerra. E isso é que a pergunta 4 está enfatizando. Como Yahvé é descrito nessas passagens? Leia Isaías 42, ali diz, Yahvé sairá como um valente, como um homem de guerra, mostrará sua força contra os inimigos. Depois, em Isaías 59, ele vestiu sozinho a armadura, ele adquiriu a justiça por seus próprios méritos, ele nasceu sob a lei, nasceu de uma mulher, mas ele foi fiel a vida inteira. Isso qualifica para ser um herói, para ser, como se diz na expressão popular, uma lenda, um mito. Mas lenda e mito são de mentira. Ele é o herói de verdade, não o herói da ficção. Ele é o campeão dos campeões, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Isso qualifica para ser sumo sacerdote. Tiago, por que em Hebreus é dito sacerdote da ordem de Melquisedeque? É que Melquisedeque era rei e era sacerdote. Então, já trabalhamos aqui Jesus como rei e como sacerdote. Olha que bonito. O rei, eu vou recapitular essa ideia, ela é mais complexa. O reino foi tomado de Adão, pelo príncipe deste mundo, pelo engano, ele é o imperador das trevas. Jesus, então, envia as suas embaixadas, ali os seus representantes, Abraão, Isaac e Jacó, mas depois ele forma o seu povo, o seu reino e os coloca em sua cidade, Jerusalém. Aquele ali era o quartel-general, aquele era o reino de Deus nesta terra. E este reino vai invadir o império das trevas. E Satanás ficava dizendo, olha, é muito fácil para Deus aí no céu falar como as coisas devem ser feitas. Eu queria ver ele aqui embaixo, dentro do campo. Eu queria ver ele dentro do ringue. Não é fácil ficar comentando do lado de fora do ringue. Então Jesus, ele entra dentro da dinastia dos reis, dentro da linhagem humana de Davi, e ele reivindica para si o trono. Mas não numa batalha física. Ele é morto injustamente por Satanás. E se ele é morto injustamente, sem ter pecado, ele tem direito a receber todos os créditos da obediência perfeita à lei. E ele vai dar esses créditos, ele vai aplicar esses créditos àqueles que lhe quiserem ser fiéis, àqueles que também quiserem participar do reino. Ah, mas Satanás vai acusar essas pessoas. Por isso que ele é um sumo sacerdote. Então Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus ele é rei e sacerdote. E é por meio de Jesus que Davi é rei para sempre. Porque Jesus, ele toma o reino de Satanás, olha, agora o príncipe deste mundo será expulso. Então, ele toma a representação do planeta Terra lá no céu. Antes disso era Satanás que ia representar o planeta Terra, né? Ali no livro de Jó nós vemos isso. Agora Satanás não tem mais direito de sair do planeta Terra, porque ele é derrotado por Jesus. E quem é derrotado torna-se escravo do vencedor. Jesus derrota Satanás e Jesus vai até o céu. Ele é coroado como rei e investido, ungido como sumo sacerdote no santuário celestial. E agora nós aguardamos a invasão do reino de Satanás, ok? O reino de Deus ele está dentro de nós, é o reino da graça. Então a lição, você viu que ela trouxe todos esses conceitos bem aprofundados. Lê Levítico, Malaquias, Números. Quais eram as funções que o sacerdote cumpria? O sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. Está lá em Levítico. O sacerdote ele é um mensageiro e instrutor. Isso está em Malaquias. Depois, ele exemplifica a diferença entre o santo e o profano. Depois, o sacerdote também abençoava o povo. Então, Jesus não é da ordem de Arão. Arão era só sacerdote.
Jesus é da ordem de Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Tudo bem? Então o sacerdote ele tem todas essas funções. Não é só oferecer o sacrifício, mas é um instrutor e o canal de bênção ao povo. Lá em 1 Pedro 2,9, a lição disse que os crentes em Jesus são chamados a participar do sacerdócio real. Esse é um tema importante. É o sacerdócio de todos os crentes. É um assunto que foi levantado, que foi resgatado pela Reforma Protestante. Qual era a ideia de Israel? Havia uma classe de sacerdotes, os levitas. E o povo era separado dos levitas. Quando vem Jesus, ele acaba com essa distinção. Todos agora são sacerdotes. Antes havia os ungidos do Senhor, literalmente, com óleo. Quem que era? Os sacerdotes e o rei. Agora não. Agora não existe mais ungido e ungido. Todos são ungidos. Ungidos como, Tiago? Ungidos com o óleo, né? Qual óleo? O óleo do Espírito Santo. Tudo bem? Todos são ungidos com o Espírito Santo. Então hoje, muitas pessoas às vezes acreditam que o pastor é ungido do Senhor. É mesmo, mas não ungido com óleo, né? Como era o sacerdote. Ele não forma uma classe diferente do povo. Ele é ungido como eu e você somos ungidos, com o Espírito Santo. Então todos, o pastor, os anciãos, os diáconos, as mulheres, né, todos são chamados a ser sacerdotes. E quem é o chefe desses sacerdotes? Jesus. Isso se chama sacerdócio de todos os crentes. Tudo bem? Muitos irmãos adventistas têm isso muito confuso na mente. Eles acreditam que existe uma classe especial de teólogos e que os membros são os leigos, né? Eles não têm autoridade sobre a interpretação da Bíblia. Apenas os teólogos e sacerdotes, né, os pastores, que seriam os verdadeiros ungidos, podem interpretar a Bíblia. Essa é uma concepção católica. No catolicismo você tem o clero, tudo bem? Uma classe separada do povo, como era em Israel, os levitas. Jesus aboliu isso. Hoje todos são sacerdotes. Lembre disso, todos são ungidos do Senhor, por meio do Espírito Santo. Eu vejo a igreja querendo explicar isso para os membros. Antigamente se falava assim, né? Como é que fala? Era leigos e eu esqueci a designação que os pastores e administradores recebiam nas quadrienais. Tudo bem? Quem participou das últimas quadrienais, eu participei, viu que foi alterado o estatuto. Agora são membros voluntários e a própria igreja não quer mais que os membros sejam chamados de leigos em contraposição a pastores, para dar a ideia de um clero e a membresia leiga. Nos próprios documentos da igreja, a igreja enfatiza que são membros voluntários e aqueles que trabalham de forma integral. O pastor trabalha de forma integral e o membro ele trabalha ali sem receber o seu salário, ele trabalha de forma voluntária. Então, isso aqui é importante. Estamos no sacerdócio de todos os crentes, todos nós somos sacerdotes, somos chamados a, pela fé, entrar no santuário e Jesus é o sumo sacerdote. Jesus, ele é mediador de uma superior aliança. Quinta-feira. Então, lembrando, vimos as várias facetas de Jesus. Aqui, a lição pede para lermos Hebreus, capítulo 8. E o que Hebreus, capítulo 8 está fazendo? Você se lembra que Hebreus ele está citando trechos do Antigo Testamento? O capítulo 8 vai citar um trecho do Antigo Testamento para dizer que existe uma nova aliança que vai substituir a antiga aliança. Por isso haverá um novo sumo sacerdote que vai substituir os sacerdotes descendentes de Arão. Por isso há também um novo santuário que substitui o santuário terrestre. Essa é a lógica aqui do capítulo 7, 8, 9 e 10 de Hebreus. Então, olha só, verso 7, Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quem assistiu vai entender isso aqui. Quem não assistiu, eu convido para assistir os estudos sobre as alianças. Existem 2 ou 3 vídeos especiais, existe uma playlist sobre a teologia das alianças. Então existe uma aliança superior e uma inferior. Então olha só. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Não igual à aliança do Sinai, mas uma aliança diferente. Qual vai ser a diferença? Eu vou perdoar os pecados, eu vou regenerar o coração deles. Eu vou imprimir a lei no coração deles. Porque os israelitas,
eles não eram pessoas regeneradas, eles não mudaram de vida, eles não se tornaram uma nova criatura. Mas eu quero que vocês sejam novas pessoas, porque existe uma nova aliança. Uma vez, uma pessoa me escreveu falando assim, Tiago, ali em Mateus, quando Jesus fala assim, este aqui é o sangue da nova aliança, está entre colchete. E quando está entre colchete, não existe o nova. Então existe uma só aliança, não existe esse negócio de nova aliança. Eu falo, meu irmão, até pode ser que ali em Mateus, nem em todos os manuscritos existe a palavra nova. Mas aqui em Hebreus existe. E ali, Hebreus faz questão de citar Jeremias. Ele pega um texto do Antigo Testamento e fala, olha, aqui no Antigo Testamento, em Jeremias 31, tem a palavra nova aliança. Então vai ser uma nova aliança. Ele é o mediador de uma nova, de uma superior aliança. Isso aqui nós vamos explorar mais para frente. Mas por que ela é superior? Porque além de perdão de pecados, ela oferece uma possibilidade de aperfeiçoamento dos santos. No capítulo 7, é dito aqui, 7:18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, a lei dos sinais se revoga. Por quê? Porque era fraca e inútil. Ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. E vai ser introduzida uma esperança superior. Qual esperança? Uma aliança onde o mediador é Deus e Deus é rei. Então, ele é também o descendente de Davi, segundo a carne. Ele é descendente de Abraão, a quem foi feito as promessas, segundo a carne e segundo o sangue. Ele subiu ao céu, ele está à destra de Deus. A velha aliança, Hebreus 8:13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então veja, o autor de Hebreus, olha a lógica do autor de Hebreus. Ele trabalha com uma palavra do Antigo Testamento. Quando ele diz nova, quando aqui na Bíblia está aparecendo nova, quer dizer que a outra vai desaparecer, a outra é velha. Né? Aí no capítulo 9, ele vai comparar, Jesus ele é mediador de uma superior aliança, mas ele está ministrando num superior santuário. E aí no capítulo 10, depois dessa progressão de raciocínio, ele vai falar, remove o primeiro sistema, estabelece o segundo. Porque agora, olha, com uma única oferta, Hebreus 10:14, Jesus pode aperfeiçoar para sempre aqueles que estão sendo santificados. O que os sacerdotes Arão, descendentes de Arão, não podiam, o que a antiga aliança não podia aperfeiçoar os ofertantes. Essa é a ideia. Então, esse é o quadro, isso é quem é Jesus, esse ser maravilhoso, ele é rei, ele é sacerdote, ele é campeão, ele é herói, é esse Jesus. Homem também, filho de Davi, ele sabe o que é padecer, ele está lá no santuário celestial. Não quer você, neste ano que se inicia, tomar uma decisão de deixar-se levar para a perfeição, como diz Hebreus 6, deixar que o grande sumo sacerdote aperfeiçoe os seus defeitos de caráter. Você não quer permitir ser regenerado pelo mediador da superior aliança? Que Jesus possa ser tudo em todos nós. Que Deus o abençoe.